amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está começando o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV, ao vivo para toda a Baixada e pela internet também ao vivo, mas para o mundo inteiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, segunda-feira, 27 de julho de 2015. Para quem nos acompanha fora da nossa região, está um dia de muito sol e um bonito dia aqui na Baixada Santista. Bom, vamos saber o que é notícia neste momento nos principais sites do Brasil. O Estadão é o primeiro que nós vamos colocar na tela. Você ainda não acessou a internet? Então saiba que a manchete do Estadão é essa aí, ó. Alívio. Santos derrota o Joinville e sai da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A outra manchete que nós vamos colocar no ar, outra do Estadão. Baile. Palmeiras dá show, atropela o Vasco do Rio e entra no G4 no Campeonato Brasileiro, hein? Acho que o Palmeiras agora deu, mais do que nunca, uma clara evidência que é um candidato ao título. O Globo.com, olha a manchete, que vacilo, 1-1. Timão realmente vencia por 1-0 até os 46, mas aí acabou cedendo um empate. E muita gente criticando a postura do clube, hein? O Corinthians jogou de uma forma covarde contra o Coritiba. Vamos ao site do Terra. Olha a manchete do Terra. Brasil fecha a PAN à frente de Cuba pela primeira vez em 48 anos. Vamos a mais uma manchete. Futebol do interior. Segunda divisão. Em campo encharcado, uma vergonha. O árbitro liberar a partida. Ah, mas a Portuguesa ganhou. Tudo bem, poderia não ter ganho. Não era para ter jogo no piscinão lá de Mauá. Portuguesa, mesmo assim, conseguiu a vitória e agora luta por uma das 4 vagas na outra etapa da competição. Santa Portal, olha a manchete do Santa Portal. Jabaquara, que campanha, hein? Faltando 3 rodadas para terminar, já está classificado antecipadamente. 2-0 em cima do Guarulhos ontem, um pontinho apenas atrás do líder São Bernardo. Jogo que nós transmitimos ontem pela Santa Cecília TV, ao lado do Guido Bortolomazzi e do nosso Éder Traschini. Meu caro Guido Bortolomazzi, muito boa tarde para você e o seu destaque inicial, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu vou dar uma manchete que o Valmir Lopes colocou no Face, né, falando a respeito dos 3 times da cidade. Esse ano, pela primeira vez, acontece o resultado com os 3 vencendo. Ele falou, olha, vitória da Portuguesa, vitória do Santos e vitória do Jabaquara na mesma rodada. Ele só se esqueceu de uma coisa, Valmir, e com o mesmo placar. Todos os 3 ganharam de 2-0. Todos os 3. Isso é inédito, hein? Nunca aconteceu os 3 clubes numa mesma rodada ganharem com o mesmo placar. 2-0. E foi o que aconteceu nesse final de semana. Infelizmente, a única coisa que a gente tem que reclamar, né, é com relação à torcida do Jabuca. Nós esperávamos muito mais ontem na Caneleira. Jabaquara brigando pela liderança, já classificado, buscando um resultado positivo, já para antecipadamente buscar a sua classificação. Infelizmente, a torcida do Jabaquara não compareceu, pelo menos em número, um pouco maior do que a gente esperava no dia de ontem. Apenas 151 torcedores, 171 torcedores estiveram na Caneleira, vendo a vitória do Jabuca pelo placar de 2-0. Mas o mais importante foi a vitória, e nós vamos falar muito disso, e o Santos, que saiu da zona de rebaixamento. Muito bem. O destaque agora do nosso pequeno notável, Luiz Roberto, e o Tricolor ganhou de novo. Boa tarde, meu pequeno. Ele começa e já chuta a canela, pra ver como é que tá a minha canelinha. E agora vem que essa risadinha dele. Estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte e agora vamos falar de Santos e Joinville. Depois, viu, Guilherme? A gente coloca a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente fazer uma análise, os resultados desse final de semana também, até para a gente ver quem é quem, né? Quem que tá lá embaixo, quem é que pode sair, aqueles que estão no pelotão dianteiro, teve gente que estava dentro, agora está fora desse pelotão dianteiro, o Palmeiras já tomou a vaga de uns, enfim. A gente vai fazer uma análise legal do Brasileirão, já que faltam apenas 4 rodadas para terminar o primeiro turno da competição. Bem, Santos e Joinville. Mas antes da gente colocar na tela as imagens do jogo, aliás, já está agora na tela, eu ia só pedir para o Luiz Roberto, depois a gente retoma essas imagens novamente aí para comentar. Ô Luiz Roberto, mais uma vez,
em Portugal é tido como certa a ida do Lucas Lima para o Futebol Clube do Porto. Ele ia jogar ontem e de repente não jogou por quê? Dor de garganta, Dor de garganta. uma faringite, a coisinha, né, Edson? Alguma alergia? É incrível, mas dada pelo médico Wagner Ribeiro, tem um atestado do Wagner Ribeiro. Tá. Diz aqui a nota do Jornal A Bola agora há pouco. O Futebol Clube do Porto voltou a entrar em campo o Lucas Lima, médio criativo do Santos Futebol Clube. As negociações foram retomadas e o Futebol Clube do Porto está de novo em conversações com o Santos, conforme confirmou o agente do esquerdino Wagner Ribeiro em declaração que você pode ler no Jornal A Bola, nossa edição online. Não resta assim a menor dúvida que o Futebol Clube do Porto entrou de novo na pista, é o texto do português, na pista de Lucas Lima, e desta vez vai forçar ao máximo para conseguir cativar o esquerdino, podendo a transferência rondar 10 milhões de euros. O brasileiro pode ser o tal número 10 que o técnico da equipe do Futebol Clube do Porto, o Lopetegui, tem pedido à diretoria lá do clube português. Muito bem. Então agora vamos botar as imagens janela do jogo. internacional fecha quando? Agosto, dia 20 de agosto, não é isso? Isso. Tá, vamos botar as imagens novamente na tela aí da vitória do Santos sobre o Joinville. E aí a gente pode analisar não só o jogo, como também falar do Lucas Lima, que não atuou ontem. Vamos acreditar, e eu acredito piamente nisso, que ele realmente estava com um problema de garganta, né, Guedes? Não, eu acho também porque não tem motivo dele não jogar. Ele deve ter tido algum problema, porque não é o problema do clube do Porto ter interesse nele que ele não participa do Campeonato Brasileiro. Ele não é, lá não tem esse negócio de 7 rodadas. Ele poderia jogar normalmente e aí, só se ele viajou para Portugal. Será que ele foi embora? Não, porque ele estava então no camarote. Pronto. Então ele não jogou por problemas de saúde mesmo. Esse foi o motivo principal. Estava com problema de saúde e acabou não jogando. E o Gabigol que faz, hein? Que fase. Também esse gol aí até eu faria, né? Mas ele estava lá para fazer. Certo. E a bola, se ele não faz, acho que entraria do mesmo jeito, né? Olha lá. Pimba. O lateral esquerdo da equipe do Joinville, realmente, sensacional, hein? Tal de Rogério. Sensacional. Só olha, você é um cara bom. Observar jogo, se reporta em campo. O legal é que o Gabriel está numa fase boa, ele está feliz da vida, as coisas estão dando certo para ele, ele está ajudando o Santos, já é um dos artilheiros, porque está fazendo um gol um atrás do outro também, e esse foi bonito o gol. Esse foi um gol bonito. Esse ele invadiu a área, bateu com muita perfeição ali, tirando do goleiro, e acabou fazendo um gol muito bonito, segundo gol dele, e os 2 gols da vitória do Santos. Quer dizer, o Santos jogou o primeiro tempo, deu pro gasto, fez os 2 gols e aí o segundo tempo empacou, né? Foi boa vitória, na sua opinião, Igor? Contra o Joinville, era um time teoricamente fraco, né? Então, né, é um jogo, teoricamente, que o Santos teria que ganhar. Primeiro tempo, como o Guido falou, o Santos jogou articulando, o próprio Nilson na frente aí roubou a bola, deu para o Marquinhos Gabriel, mas no segundo tempo eu achei que o Santos, não sei se foi o calor, o Santos deu uma segurada, perdeu algumas bolas que não deveria perder, tomou um sufoquinho ali de vez em quando. E tá em saldo negativo de gols ainda, né? Então, eu poderia isso, Luiz Roberto lógico. foi bem interessante. Poderia até aproveitar a possibilidade, e teve várias oportunidades, de ampliar a jogada. Sim, senhor. Por exemplo, é tão importante esse aspecto que o Luiz citou, que se o Santos perder o próximo jogo para o Flamengo e o Goiás ganhar o jogo dele, o Santos volta para o rebaixamento. Porque o saldo de gols do Goiás é quase igual ao do Santos. É -3, né? -3. E o do Isso. Santos, -2. Não, o Santos é -3. Então, e o do Goiás? -3 também. Então, se o Goiás ganhar o jogo, ele passa a ter um gol a menos. E o Santos, se perder, passa a ter um gol a mais. Isso. O Santos Flamengo, voltaria né? para os 4 últimos. Então, é importante, como fala o Serginho Chulapa, se der para botar 8 no adversário, coloca 8, né? Mas Guilherme? será que deu? Não deu pra fazer isso. A gente tem que analisar também o Deu, jogo, né? deu sim, O deu sim. Pelo amor de O Santos não Deus. perdeu tantos gols assim. Nós estamos vendo os melhores momentos aí. Pelo amor de Deus. O Santos não teve tantas oportunidades assim de ampliar o marcador. É que talvez não teve tanto apetite também para querer fazer. Pode né? ser. Agora, ou faltou algum jogador, por exemplo, o Nilson. Quem gostou do Nilson no jogo de ontem? O que o Nilson fez de extraordinário? Hã? Jogador só de. Aí houve a falta. Também achei que houve falta aí. Falta e expulsão, né? Não se esqueça disso. É verdade. Aí, O último homem saiu da fora área. ali. Ô Guido. O goleiro saiu fora da área? Saiu, Saiu sim. Guido, pelo amor de Não, Deus. mas eu tava vendo a linha Ele ali. pegou será a que bola quando ele fora da subiu- área. Sim, Não. senhor, né? O corpo dele estava em cima da linha, a mão estava fora. Aliás, as arbitragens têm tido cada erro também. E a verdade também é que tem muitos que estão criticando a arbitragem de forma injusta.
Ontem, por exemplo, lá no Sport TV, crucificaram a arbitragem de Fluminense e Chapecoense e depois só faltaram pedir desculpa no ar. Isso, E criticaram por 2 erros que não foi erro nenhum. Foi acerto da arbitragem, né? Sport TV é Fluminense, amigo. Nossa Sabe disso. Senhora. Sabe Mas disso. o do Fred ali, falaram que foi mão, não foi mão? O que foi? Foi mão. Foi mão? Ele fez o gol com o braço, pô. E o outro foi um pênalti claríssimo. Que o árbitro deu falta, Foi pênalti, mas aí? entendeu que foi fora da área. E o Bandeira falou, não foi fora, foi dentro. E aí marcou o pênalti. As duas jogadas Não legais. pode perder um gol. Tava Ah, impedido. aí, ó. Tava impedido esse lance. impedido, Tava né? impedido. Mas eu achei o Joinville bagunçado. O esquema tático do Adilson Batista E foi mandado não embora estava já? impedido. Agora estava um pouquinho na Não frente. estava. E eu achei o Joinville perdido, os jogadores batendo cabeça. Tanto é que o Paulo Ricardo teve, se não me engano, eu acho que 10 ou 8 roubadas de bola no meio de campo. Então, o Joinville Jogou bem, perdido. O Paulo jogou bem. Jogou bem. E o Adilson, pelo menos ele começou tentando ajustar, porque às vezes não é nem o problema do treinador, né? É o problema do time também. O time do Joinville é muito fraco. Do jeito que está indo, se não reforçar a equipe, vai brigar para cair mesmo. Tem que fazer 35 pontos, Edson. É complicado. 35. É um time fraco e aí a culpa acaba caindo em cima do treinador. É um time que deve ficar na zona de rebaixamento aí por um bom tempo e quem sabe até cair esse ano aqui. David Braz tomou o 3º cartão amarelinho. Isso. Está fora fora do jogo. contra o Flamengo. Já o Gustavo Henrique, né? Agora, eu só quero avisar, Edson, que o Curitiba pega o Goiás, viu? É um jogo de mata-mata. O Curitiba pega o Goiás no jogo de mata-mata, viu, querido? Couto Pereira. Lá no Couto Pereira. Você já imaginou a pressão, não? O Goiás não ganha, o Santos continua fora da linha. E quantos pontos tem o Curitiba? O Curitiba tá com pouca coisa aqui. Tá com pouca coisa. Deixa eu pegar aqui. O Curitiba não assusta, não. Eu Não, acho mas que- o Curitiba quer sair de lá também. 11 pontos, Guido. Mas é 11 14, pontos. O problema todo é que você tá aqueles times que estão lá embaixo, eles estão brigando também para sair, né? Nós estamos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro ainda, rapaz. Amigo, tem 12 Tem muita pontos. rodada pela frente Aonde? ainda. Tem 12 pontos aqui pro primeiro turno. Santos empata com o Flamengo? Santos pode até ganhar. Pega o Curitiba em casa, mata. Pega o Vasco em casa, mata, Guido. E pega o Atlético fora. Pronto, acabou o primeiro turno. O Agora- Santos não faz 9 pontos aqui? Agora, a pergunta... Pelo menos? A pergunta, Ganha do Luiz, Flamengo lá? Guido, fácil. a pergunta que todo mundo está fazendo Opa. era se o Santos corria algum risco de rebaixamento. Eu sempre achei isso um exagero. Eu até comentei aqui no programa várias vezes. Falei, pô, isso aí faz parte do time dos Cavaleiros do Apocalipse, né? O Santos não é que... será que vai cair? Tem adversários, tecnicamente, muito fracos no Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Santos jogasse com os juniores, o Santos não cairia. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. O Santos ainda tem alguma possibilidade de brigar não pelo título, mas por uma vaga da Copa Libertadores da América? Igor. Eu acho que se o Santos for brigar por uma vaga na Libertadores é pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, sinceridade com o time que tá e a iminência de perder o Lucas Lima, fica difícil e vai continuar naquela oitava, nona colocação. Perdeu muitos pontos que não deveria perder. A chance do Santos é pela Copa do Brasil. Porque a distância do Santos para o 4º colocado é de 11 pontos. Edson. 11 quantas pontos vitórias? representam 4 partidas. Então, e os outros não ganham, Edson? Pelo amor de Deus. Mas é por isso que É eu tô difícil. perguntando. Por Por isso que eu estou perguntando. Não estou falando que é impossível, mas é difícil. Aí você vem com uma informação que o Porto quer porque quer levar o Lucas Lima, É lógico. as coisas dificultam cada vez mais, porque o Marquinhos Gabriel não tem pancha para poder levar 10 do Santos no meio de campo. Mas não vem reforços? Mas eu não acho que pode ser. Foi bem ontem. Foi bem ontem. Mas ele não tem uma sequência. Não vem reforços, Você sabe Guido? que a única coisa que a gente tem que analisar, eu acho que se vier alguma coisa de Esse reforço- Leandro do Palmeiras. Não, mas Ai, para, se vier alguma coisa de reforço, Que atacante. Né? eu acho que o maior problema que o Santos teve é que perdeu muito tempo, patinou demais no campeonato. O campeonato brasileiro, do jeito que ele é tão duro, você não pode ficar tão distante dos primeiros colocados para tentar pensar em vaga para Libertadores ou até o título do Campeonato Brasileiro. Só se o Santos daqui para frente começar a ganhar todos os jogos. Só se o Santos ganhar todos os jogos é que vai chegar no campeonato. Porque se você analisar aqui, os 4 primeiros colocados, pelo número de jogos que restam, e por aquilo que a gente já está vendo em termos de projeção, esse ano, mais uma vez, nós vamos virar o primeiro turno, nós temos aí o time do Atlético Mineiro com 31 pontos. Agora foi para 31 pontos, o Atlético, certo? 31. O Corinthians está com 20... 2. 32. Atlético 32. 32. O Corinthians 20. Vitória, O Corinthians, 30. o Corinthians 30 pontos. 30 pontos. Pelo empate de ontem. Agora você vê, faltam 4 partidas. Vamos supor que os dois times ganham as suas 2 partidas em casa.
Corinthians iria a 36 e a equipe do Atlético Mineiro fecharia com 38, certo? Sim. O ano passado, o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro foi o Cruzeiro, fechou o primeiro turno com 42 pontos. Não está tão longe assim. Não se esqueça que a rodada começa quarta-feira Não, agora. estou hein? falando, Todo Luiz mundo Roberto, já estou tá fazendo uma sabendo. comparação com o Não, que aconteceu sim. no passado. Então, por isso que eu falo, Vocês já os chegam a 4 43%. primeiros colocados do ano passado chegaram a 70 pontos na competição. 70 pontos. Será que o Santos consegue, com os pontos que ele tem hoje, e o que tem para disputar, ele chegaria a 70 pontos? Maguido, é o seguinte. Tem que virar com 40%, O né? Santos com Não vira. 16 pontos no campeonato. 16. Em casa, dos 16, Ele ele ganhou ganhou 2 jogos. Pronto, ele ganhou ganhou os 2. Ele ganhou do Cruzeiro, ele ganhou do Corinthians, ele ganhou do Figueirense e ganhou do Joinville. Aqui ele fez 12 pontos. Agora ele vai jogar tudo Empatou com o fora. Sport e com a Ponte. Vai jogar tudo fora. Fez 14. Fora de casa, ele perdeu de todo mundo, só empatou 2 jogos, com o Atlético Mineiro e com o Avaí, na estreia do campeonato. Então, o aproveitamento dele fora é medíocre. E dentro também. É medíocre. E dentro não, também. Dentro não. Porra, São 6 jogos, muito ele melhor. ganhou 4, empatou Perdeu pro 2. Empatou com quem? Ele poderia ter empatado com o Só Corinthians, perdeu do que era um Grêmio, clássico, Edson. normal. Só perdeu do Grêmio Ele aqui. empatou com o Sport, que tá lá em quarto lugar do campeonato. E com a Ponte Preta, que tá caindo pelas tabelas. Entendeu? Mas de qualquer maneira, o Santos dentro de casa, ele está ainda fazendo o papel dele. Mas fora, o aproveitamento dele é muito pouco. Não é só o problema do aproveitamento ser pouco fora de casa. O problema todo é que a diferença de pontos, eu volto a repetir, e o que ele vai virar no segundo turno, esses jogos que ele teve em casa agora, que ganhou do Corinthians, né, vai pegar o Corinthians na Arena Corinthians, vai jogar com o Sport lá em Recife, né? O segundo turno começa a ser mais complicado. Por isso que o primeiro turno, às vezes, quem começa a beber água fresca, sai na frente, vai bebendo, vai chegando lá no segundo turno, a dificuldade vai aumentar para todos os times. Você vai ter resultados que você não espera no segundo turno, porque os times vão se ajustar, alguns clubes estão contratando, né? Aqueles que estão brigando pelo título hoje vão se ajustar. Então, tudo isso aí acaba dificultando, porque não fez um bom primeiro turno. No início da competição, perdeu pontos que não deveria perder. Então, por exemplo, não conseguiu fazer pontos fora de casa. No primeiro turno, o empate com o Sport, a gente relembrando, E outra coisa, você viu o jogo do Sport? foi no contra final do jogo, o empate. Não, que você viu o jogo do Sport contra o que Inter? o Santos cedeu para o Ah, Sport do Grêmio. no Campeonato Do Grêmio. Brasileiro. Campeonato Brasileiro. O Santos estava com a vitória nas mãos. O Sport foi lá no finalzinho do jogo, empatou. Jogo contra a Ponte Preta, Mesma coisa. vitória nas mãos. Foi lá no finalzinho do jogo e empate. Contra o Inter, Esses fora. 2 jogos, o Santos perdeu 4 pontos, tendo nas mãos os 4 pontos. Hoje estaria com 20. Mas o campeonato é assim mesmo. Eu sei, querido, mas tô falando que dentro de casa ainda é um bom aproveitamento. Perdeu pro Grêmio. E perdeu de forma injusta pro Grêmio. Diga-se de passagem. Agora, o que a gente fala é que dentro de casa o Santos está ainda correspondendo. Mas fora, ele está se comportando como o Joinville, como o Goiás, como o Figueirense, né? Ele não está correspondendo. E o Santos precisa ganhar fora também, se é que ele quer brigar por alguma coisa maior Meu caro dentro da Edson, competição. Ontem na coletiva, o próprio Dorival foi questionado pelos repórteres e falou que está chegando 2 atacantes. Um é o Leandro e o outro pode ser o Kaique, do ABC de Natal, né? Então, já estão pensando em atacantes. Mas é o que eu falo, Esse nem são elenco, jogadores né? que estão chegando, aí você fala assim, a qualidade desses jogadores vai resolver muita coisa? São jogadores que você tem hoje um time titular, você tem o Ricardo Oliveira como titular da equipe, e você tem outros jogadores que foram contratados, o Nilson, que é bom, vai render, tá aí na disposição. Aí chega o Leandro, vai ficar à disposição do treinador. É o reforço. Mas não é aquele jogador para chegar e falar, eu sou o titular da camisa, vou entrar no time e vou resolver. É isso que vai vir? É jogador para isso? Não é. É para fazer composição de elenco. Se ele jogar o que ele jogou aí, ó. Esse gol dele aí, por exemplo. entendeu? Pô, isso é DVD, é. É DVD, mas é real. Tá. Não é videogame. Isso aí é fabricado. Isso aí existiu. Ô, Marcelo Oliveira. É verdade. Ô, Marcelo Oliveira, você é um cego, hein? Não, pode jogar Ô, os Marcelo dois. Oliveira, você é um cego, Pode hein? jogar os dois. Pode jogar os dois à frente com o Gabigol lá, ou com o Giovani. Eu tô falando do Marcelo Oliveira. Sabe quem é o Marcelo Oliveira? Treinador do Palmeiras. Ele é cego, então. É que tem 4 caras que vieram a peso Nossa, de o ouro jeito que lá. o cara tá jogando aí, rapaz, olha. O cara é um Então avião. por que não deu certo no Grêmio? Não, o que eu quero saber é o também, seguinte. o Edson, Por que pô. que é? Cada coisa Ó, aqui. então é o seguinte, nenhum jogador presta, né? Não,
Eu quero o Igor. O Igor tem que falar, Igor. Fala aí. Fala aí. Não, Do Leandro? não, o Leandro, vou Pra ser bem compor. sério, não, é pra compor, é banco, é um banco de luxo. Quando o jogador, o Gabriel não pode jogar, quando no intervalo o Giovani não tá legal, coloca pra esquentar o jogo. Você viu o gol que ele perdeu agora na Copa do Brasil contra o Asa de Arapiraca? Sim. Cara a cara com o goleiro? Quer dizer, mas tá Ele e o sem, Herrera tá perdeu sem também ritmo. um Não, o Herrera é brincadeira. isso, Quando a incomparável, fase tá ruim pra um time, pelo amor de Deus, aquele gol que o Herrera perdeu ontem contra o Palmeiras. O Edson fazia de calcanhar aquilo ali. Bom, mas de qualquer maneira... Só uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que sirva de exemplo daqui para frente, e a diretoria do Santos, que assumiu agora, tem que começar a analisar isso. Já não é de hoje que o Santos não vem fazendo bons campeonatos brasileiros. Já não é de hoje. O Santos está se atendo ao campeonato paulista que ninguém está querendo. Essa é a realidade. É um campeonato que está fraco, aí o Santos se empolga, ganha o título. Só que na hora que entra no campeonato mais importante do país, não consegue deslanchar. Então alguma coisa está acontecendo. É falta de planejamento? Lá atrás aconteceu. Agora, pode começar a pensar já em 2016, fazer um time mais compacto para pensar, olha, o que nós vamos fazer é brigar pelo Campeonato Brasileiro, é brigar pela Copa do Brasil, já começar a pensar nisso. Porque o Santos não ganha o Brasileirão desde 2004. Nós já vamos para 11 anos sem brasileiro. E campanhas medíocres, hein? Nos últimos anos. Zona de rebaixamento, porque o torcedor do Santos agora tá... pelo amor de Deus, tem que sair da zona de rebaixamento. Pô, o Santos pensar em zona de rebaixamento? Santos hoje, o torcedor do Santos tem que estar pensando o seguinte: caramba, nós estamos encostando, hein? Nós estamos chegando perto do primeiro colocado. Ou, nós estamos já no G4. É isso que o torcedor do Santos tem que pensar. Por isso que vai não depender. no desespero. Nós estamos na zona de rebaixamento. Graças a Deus, saímos da zona de rebaixamento. Vocês têm que pensar em Copa do Brasil, Guido. Isso sim, Guido. Que é mata-mata, é Eu acho que o Santos mata-mata. tem que pensar nas duas Agora, coisas. Na que Copa do isso? Brasil e também no Campeonato Brasileiro. pra cima, Né? é pra As cima, duas pô. coisas tem que pensar. Agora, esses quatro jogos, eu não tô aqui dando uma de pitoniza, que o mal do urubu é pensar que o boi tá morto. Mas eu acho que o Santos bate no Vasco e no Curitiba. Se não ganhar, é zebra. O Santos deve ganhar. São 6 pontos. Vai a 22. E lá fora, Flamengo, uma incógnita. O Flamengo tá bem agora. o Santos tem E o sorte. Atlético do Paraná, aquele caldeirão lá na Arena da Baixada. Meu caro Gustavo, o que fala o telespectador a respeito desse provável número de pontos que o Santos possa obter? Vamos lá. O torcedor está otimista. O Renato de Santos fala o seguinte: o Santos tem tudo para conseguir pelo menos 8 pontos, empata com o Flamengo e o Atlético Paranaense e vence a equipe do Vasco e do Coritiba. O William Souza de São Vicente, na minha opinião, faz 9 pontos. O certo é pontuar o máximo possível para distanciar bem da zona de rebaixamento e assim poder focar na Copa do Brasil, que é a esperança de Libertadores para o Santos. E o Adriano Campos de Cubatão: o Santos não tem elenco, ontem não tinha atacante à disposição, por isso tem que trazer Leandro e Kaique. O Santos faz 9 pontos nas 4 partidas. Muito bem. Olha, já vamos analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, os números do campeonato e a próxima rodada também. Eu quero dar um recado aqui do Posto Village. Você, na hora de abastecer seu carro ou sua moto, procure colocar um combustível de alta qualidade, um combustível realmente de procedência. Por isso que a gente fala do Posto Village, que é o mais tradicional de São Vicente. Posto Village é bandeira Ipiranga. Fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823 em São Vicente. Além da garantia de estar colocando um combustível de alta qualidade, você ainda tem a certeza de estar pagando um preço promocional, tanto no etanol como na gasolina. E além do atendimento, né? Atendimento preferencial lá no Posto Village, aquela rapaziada toda, aquele tratamento VIP, tá? Posto Village. Na hora de abastecer, meu amigo, seu carro, sua moto, vá no Posto Village e coloque um combustível de qualidade e procedência. Vamos fazer o seguinte, uma pausa. No próximo bloco, o Campeonato Brasileiro. Depois, Jabaquara e Portuguesa também. Até já. Bom, estamos de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Olha, você sabe que ar-condicionado e direção hidráulica são 2 itens do seu carro que precisa estar nas mãos de especialistas. E quando a gente fala em ar-condicionado automotivo e direção hidráulica, a referência é Friocar. É uma empresa realmente referência na Baixada Santista. A Friocar tem 11 anos no mercado e uma equipe altamente treinada. Os caras são especialistas em ar-condicionado e direção hidráulica. E tem 2 lojas. Tem uma na Praia Grande, ali na Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina. E tem uma outra loja em São Vicente, pertinho da Igreja Matriz, ali na Marquês de São Vicente,
213. Então, ar-condicionado e direção hidráulica, leve o seu carro na Friocar, tá bom? Olha, vamos falar agora da tela do Campeonato Brasileiro, vamos ver os jogos que ocorreram nesse final de semana, os números da competição e a próxima rodada, faltando 4 jogos para terminar o primeiro turno. Eis aí os números. O Atlético Mineiro vai liderando, 32. Corinthians tem 30, perdeu 2 pontos ontem. Por covardia, perdeu 2 pontos. O Palmeiras arrancou fulminante, hein? Foi para 28 pontos. E o Sport também com 28. O São Paulo e o Grêmio saíram do G4. O Grêmio está com 27. Fluminense também, que estava há bem pouco tempo atrás do G4, caiu com 27. O Atlético do Paraná foi para 25. Chapecoense 22. Que campanha da Chapecoense. Que campanha. Campanha mesmo. Pro time que é, pela estrutura que tem. É o melhor catarinense disparado do campeonato. Volta só um pouquinho acima ali, ô Guilherme, por favor. Tá aí, ó. Chapecoense com 22 e o Inter de Porto Alegre com 20. O Inter ainda abatido pela eliminação da Copa Libertadores. Flamengo. A pergunta que eu faço é o seguinte. Com Guerreiro e com Sheik, mais com Guerreiro do que com Sheik, o Flamengo saiu de um eminente candidato a rebaixamento para postular uma vaga, conforme falou ontem o técnico do Flamengo. Nós vamos brigar por vaga na Copa Libertadores. Coincidentemente, Guido, é o próximo adversário do Santos no campeonato. E aí o que acontece? O Flamengo com 19 pontos, a diferença não, é pouca a diferença dele pro primeiro, são 12 pontos. Se você analisar. Aí são 13, né? Pro Atlético dá 13. Mas para entrar no G4 já não é isso aí. 28, dá 9 pontos. São 3 jogos. 3 jogos. E você pensar que o Flamengo tem condições, aí você fala, pô, o Santos tem 16, não tem condições? A diferença do Santos é mais 3 pontos que o Flamengo. Sim, se você fala que o Flamengo tem condições de brigar para entrar no G4, o Santos com 16 também tem. Mas hoje você tem entendeu? O Flamengo com Sheik, com Agora Guerreiro. você tem que ganhar do Flamengo. Você tem que falar assim, se eu quero brigar por alguma coisa, eu tenho que chegar lá no Maracanã e meter um coco no Flamengo. Por isso que nós fizemos a enquete. Desses 4 jogos, eu acho que a grande maioria do nosso amigo telespectador, a grande maioria vai dizer que o Santos ganha do Curitiba e do Vasco na Vila. Mas eu não sei se a grande maioria acredita que o Santos ganhe do Flamengo, lá no Maracanã, e do Atlético do Paraná, na Arena da Baixada. Porque os números mostram isso. É evidente. No primeiro turno, até agora, não ganhou uma partida fora. Só empatou com o Avaí e empatou com o Atlético Mineiro. Então vamos adiante. Santos está lá com 16 pontos. O Figueirense também tem 16. Pelo menos mal, né? 3 pontos distanciou-se do Goiás, que é o candidato ali, o primeiro, né? Dos 4 últimos. Agora o que eu falei. Saldo de gols do Goiás, -3. -3. Se porventura o Santos perde do Flamengo por 1-0, o Goiás ganha de 1-0 do Curitiba, e o Figueirense ganha o jogo dele, ou empata o jogo dele, o Santos volta pro rebaixamento. E o Figueirense joga em casa. Vamos ver a próxima rodada. A Ponte Preta. Vamos ver a próxima rodada. Corinthians e Vasco. O Vasco a salvação é essa daí, o Corinthians ganhar do Vasco e não deixar o Vasco subir. Mas o Vasco tá morto. Mas o Vasco é questão de tempo para sepultar. Quarta-feira, não esqueça. Atlético Mineiro e São Paulo, líder do campeonato, que parada dura vai ter o tricolor do Morumbi. Lógico, perde lá. Fluminense e Grêmio, são 2 candidatos com o mesmo número de pontos brigando por vaga no G4. Palmeiras e Atlético do Paraná, outro jogo bom aí. E o Palmeiras pode dar também mais um salto 11 horas da manhã, importante. o Palmeiras atropela. Domingo, 11 da manhã. Casa cheia, lotado, né? Passa, Edson. Casa cheia. 3 pontinhos. Olha, Curitiba e Goiás, que eu falei. Se o Goiás ganhar do Curitiba lá em Curitiba, e o Figueirense, por exemplo, arrancar o empate, já vão ver com quem joga. Flamengo e Santos, Maracanã, Inter e Chapecoense, lá em Porto Alegre, Figueirense em casa com a Ponte. Quer saber? Tem mais? Eu acho que a Ponte Preta daqui a pouco, Guido, tá lá embaixo lutando contra o rebaixamento do jeito que tá indo. Porque não tem jogo mole no Campeonato Brasileiro. Olha, essa rodada aí pro Santos vai ser muito interessante pelo seguinte. Você tem o confronto direto do Curitiba com o Goiás. E o Sport pegando o Cruzeiro. E você tem o Corinthians pegando o Vasco da Gama. Então aqui são os 3 que estão na zona de rebaixamento que Curitiba e Goiás vão brigar ali. Quer dizer, pro Santos seria bom o Curitiba ganhar. Porque aí o Curitiba sobe e o Goiás empaca. Não sai dos 13, né?
Porque se ganhar o Goiás, a coisa Sim. encosta de O novo. empate também não é ruim, não. Também, mas o Curitiba ganhando fica ali tudo emboladinho. E o Corinthians ganhando do Vasco, porque aí o Vasco também não sai do lugar. Agora, empaca. há uma coisa no futebol chamada perspectiva. É só no O futebol. Ronaldinho Gaúcho, o Fluminense já tomou 2 porradas seguidas no campeonato. O Fluminense ainda tem a estrear o Ronaldinho Gaúcho, o Cícero está chegando, e tem mais um jogador que foi contratado agora essa semana. É o Oswaldo, né? O Oswaldo já chegou a jogar ontem. Estreou. Jogou ontem contra o Chapecoense. Mas tem mais um zagueiro, me parece mais um zagueiro que o Fluminense está trazendo. Bom, se você pensar que o time vai ser reforçado com o Ronaldinho Gaúcho, com o Cícero no meio de campo, para dar um pouco mais de robustez ao meio campo, mais um zagueiro lá atrás, o Fluminense tem 27 pontos no campeonato. Mas é por isso que eu estou falando que as contratações dos outros times, elas não estão sendo contratações por contratar. Porque os jogadores que os times estão contratando são jogadores com qualidade. O Cícero, Ronaldinho e o próprio Oswaldo não seriam titulares absolutos do Santos? Esses 3 jogadores não colocariam a camisa titular do Santos? Giovani, o Ricardo Oliveira... O quê? e Você não Oswaldo. colocaria o Cícero no meio campo do time do Santos? Ele era titular aqui, Você não colocaria o Ronaldinho Gaúcho jogando no ataque do Santos? com certeza. E você não colocaria o Oswaldo jogando também? Aí eu tenho dúvidas, Eu não poderia sei. ser um banco. Oswaldo É São titular. Paulo, depende é de quem titular, jogaria. Titular. É. Vamos analisar que é Se fosse titular. para brigar pela posição com o Você Giovani, eu se fico você mais com o for Giovani. contratar o jogador, ele é titular. Vem para ser titular. Não vem para ser banco. Então, é esse agora um dos problemas que o Santos vai começar a ter. Ele vai competir com um time que está investindo em jogadores com qualidade, para reforçar ainda mais o time. Agora, esses 4 no pelotão aí podem mudar, na sua opinião, meu caro Igor? Tá lá, recapitulando. O Atlético Mineiro, Corinthians, São Palmeiras e Sport. Muda, eu acho que muda. O campeonato agora começa a entrar numa fase que aqueles que estão lá embaixo vão tirar pontos daqueles que estão lá em cima. Eu acho que a situação do Santos, a parte financeira do Santos está complicada. Principalmente, é inadmissível um clube como o Santos não ter um patrocinador master. Isso aí dificulta a montagem do clube, as dívidas do Santos é absurda. Enfim, o Santos tem que, infelizmente, se contentar com o que tem. E aí, aonde eu te falo, aí é a programação, aí é o planejamento, aí é a estrutura. Então, é difícil você trabalhar com uma situação dessa, você tem que recorrer à base. A base do Santos hoje, infelizmente, não está como antigamente. Agora, Luiz Roberto, o inacreditável futebol clube acontece no Botafogo, sempre Botafogo, né? E o Herrera... Não, Vasco. Não, Vasco, Edson. Oh, perdão. É que o Herrera era do Botafogo. Mas o inacreditável sempre aconteceu com o Botafogo. isso. O Botafogo, historicamente, é o time que as coisas mais inacreditáveis acontecem com ele. Acontece. Agora, o Vasco, acho que bateu um pouquinho, né? Acho que Deu você uma faria. encostadinha, né? Até você Como é faria. que pode o Herrera perder um Até gol o Edson desse? fazia. Você que foi ponta direita, Graças a brigava Deus. pela posição com o Xaxá. Opa, não, Como é que... tem nada a ver. Explica esse lance, Luiz Roberto. Vamos lá. Vamos lá. Pedido, não? Atenção, eu achei que Não, tava foi o impedido. recuo do jogador de São Paulo. Aí Do Palmeiras. do Palmeiras Olha recuou, isso, ele parou, olhou. Isso é a frase. Não, Edson, não, Edson. Ele tremeu, mano. O que Você aconteceu com o lembra aquele Herrera? quadro do Silvio Santos, que o cara ficava